O marqueteiro político Renato Pereira tem 53 anos. É filho de diplomatas e nasceu em Zurique, na Suíça. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 6 anos de idade. Renato Pereira é antropólogo. Formou-se em 1983 pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. No final da década de 80, viveu em uma aldeia caiapó, às margens do rio Xingu. Ensinou os índios a se filmarem para que os próprios caiapós estudassem seus hábitos e comportamentos históricos. Renato Pereira fez as duas campanhas políticas eleitorais de Eduardo Paes a prefeito do Rio e as duas campanhas também de Sérgio Cabral ao governo do Rio de Janeiro, ambos do PMDB. Em todas elas, saiu-se vitorioso. Em 2012, Renato Pereira fez as campanhas de Henrique Capriles à presidência da Venezuela, derrotado por Hugo Chávez. Em 2013, novamente esteve com Capriles, que foi derrotado pelos chavistas Nicolás Maduro, mas a diferença foi de menos de 2 pontos percentuais. Fora da política, foi um dos proprietários da produtora de filmes TV Zero, que produziu, entre outros, o filme Bruna Surfistinha. Já produziu também videoclipes de bandas e artistas como Paralamas do Sucesso, Gabriel o Pensador e Lobão. Renato Pereira é estrategista de comunicação da agência Prole Gestão de Imagem, sediada no Rio de Janeiro, e é o atual publicitário do PSDB, junto com o seu sócio, também marqueteiro, Chico Mendes. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o publicitário, antropólogo Renato Pereira, que recentemente tem cuidado da campanha ou das propagandas do PSDB em rede nacional. Olá, Renato, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha. Começo te perguntando, trabalhou para várias campanhas e políticos recentemente. Poderia me dizer quais foram as principais ou mais relevantes campanhas políticas nas quais você trabalhou e qual foi o desfecho aí dessas campanhas? Olha, acho que as principais, certamente as do Sérgio Cabral, que nós fizemos, enfim, falando só das principais, Senado, depois governo, a eleição dele em 2006 e depois a reeleição em 2010. A do Eduardo Paes para a prefeitura em 2008, que foi das eleições, a eleição mais apertada que a gente já fez. O Eduardo ganhou com 0,5% dos votos, foram 50 e poucos mil votos, do Fernando Gabeira no segundo turno. Depois fizemos a reeleição do Eduardo também. E acho que a eleição do Capriles aí foi um projeto grande na Venezuela, né? Venezuela. A gente 2012. Mas a gente começou 1 ano e meio antes, porque a gente fez toda a preparação na Venezuela. As oposições escolheram um candidato único. Então houve umas prévias da oposição. Então nós entramos 6 meses antes das prévias, quando o Capriles ainda estava disputando contra 5 outros candidatos. Então organizamos isso tudo, criamos a marca, enfim, ajudamos toda a campanha. Aí ele venceu as prévias com 60 e poucos % dos votos e depois, então, que ele foi para enfrentar o Chávez. Como é que você chegou na Venezuela? Na verdade, cheguei na Venezuela através da Argentina, porque a gente deu uma consultoria para o Daniel Scioli na eleição dele para governador da província de Buenos Aires. Mas aí foi só uma consultoria. Que ano isso? 2011, se não me falha a memória. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer uma empresa americana que eu respeito muitíssimo, que é a Greenberg, que faz pesquisas, trabalha muito com mensagens. Acabou conhecendo o Stan Greenberg e o James Carville, que, enfim, que é um consultor americano super conhecido, que é muito parceiro do Stan. E eles estavam assessorando na época o Scioli. E aí a gente se conheceu e pouco tempo depois eles disseram, olha, a gente está começando um projeto na Venezuela em que falta toda essa parte de comunicação e a gente gostou muito do approach de vocês aqui na Argentina. Queremos saber se vocês têm interesse em participar lá. Aí participamos de um bid, ganhamos e fizemos um dos projetos que eu mais tenho orgulho assim, de ter participado junto com o Chico Mendes, que é meu sócio. Assim. Então foi muito legal. Ali era uma
Era uma derrota anunciada já? Ou você acha que em algum momento teve a possibilidade de vencer na Venezuela? Só para lembrar, na Venezuela, Chávez morreu, Hugo Chávez morreu, daí ele já tinha determinado que o sucessor seria Maduro, Nicolás Maduro, e aí a oposição sempre muito fragilizada por conta da alta popularidade do Chávez. Exato. Aí o que se dizia era, bom, a eleição vai ser rápida, com a influência ainda do Chávez quase que viva, é impossível ganhar. Era isso mesmo? Era, se dizia que era impossível ganhar e que provavelmente a derrota ia ser por um placar maior do que tinha sido contra o Chávez. Mas primeiro voltando ao Chávez, acho que ninguém tinha ouvido falar em Henrique Capriles, particularmente no Brasil, me lembro a imprensa brasileira, quando falava da oposição venezuelana, dava um quadro assim de total desorganização, não há uma liderança, não há um partido expressivo. Então, assim, primeiro, acho que o trabalho que foi feito lá foi muito importante, não só o nosso, mas o trabalho particularmente do Capriles e do partido dele, Primeira Justiça, de conseguir reorganizar a oposição venezuelana, lhe dar credibilidade, conseguir popularizar uma liderança da oposição, porque havia uma grande dificuldade, um país muito dividido. Para você ter uma ideia, na Venezuela, 50% da população estão na classe que a gente chama de consumo classe E, literalmente 50%. Então, é uma população... Que seria o equivalente no Brasil, com uma renda muito baixa, é isso? Muito baixa. Você via pessoas, assim, em larga escala, vivendo em casas de folha de zinco. Assim, eu cansei de entrar com Capriles em casas, assim, que era uma folha de zinco aqui, um teto de folha de zinco, um ambiente só, tudo junto. Assim, população muito pobre. E a oposição venezuelana sempre teve muita dificuldade de conseguir se aproximar e se comunicar com o eleitor mais pobre. Então, esse era um grande desafio, só haveria viabilidade num projeto se a oposição conseguisse fazer isso. E esse foi o principal desafio nosso, na verdade, do próprio Capriles e do partido dele durante a eleição, desde as prévias. E isso foi conseguido com êxito. Hoje, claramente, existe na Venezuela uma oposição estruturada, um líder político respeitado, com pegada popular. Tanto é que a perda para o Maduro foi ali no Photoshop, foi 1% dos votos. Quanto foi, me refresca a memória, o resultado aproximado em percentual? Contra o Chávez, a derrota foi por 9,5%, contra o Maduro foi 1,2%. Então foi assim, muito pouquinho. Percentual, 1,2 ponto percentual. É muito pouquinho. Então, houve uma derrota eleitoral, mas eu não tenho a menor dúvida que houve uma grande vitória política. Hoje existe oposição estruturada, respeitada dentro da Venezuela e com poder real. Vamos falar do Brasil. O marketing político no Brasil tem evoluído ao longo dos anos e se tornado muito importante. Qual é a sua avaliação dessa atividade ao longo dos últimos anos? O que tem sido positivo? O que tem sido negativo? Fernando, começando pelo negativo, eu acho que existe primeiro uma série de preconceitos em relação ao marketing político, não só no Brasil, né, mas falando aqui do caso brasileiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro, é verdade. Mas, enfim, de um lado você tem um preconceito que eu acho que é injustificado. É uma visão de que quem faz comunicação política, na verdade, distorce as coisas ou cria coisas diferentes do que elas são, né? Ou que faz uma propaganda enganosa, né? Ou seja, que é uma distorção do mundo da política. E, na verdade, assim como eu vejo, né, numa democracia jovem como a democracia brasileira e com um eleitorado tão grande, a gente tem mais de 170 milhões de eleitores no país, eu acho que o que a gente faz, trabalhado do jeito correto... 170, acho que uns 150, né? 150? Acho que um pouquinho mais. Enfim, a ver. Mas é grande. Temos uma democracia, um grande eleitorado, né, um país com uma democracia ainda, talvez na sua infância, né? Temos aí menos de 30 anos aí da redemocratização, 28 anos. Então, eu acho que a comunicação política acaba ajudando muito a engajar as pessoas, a fazer com que todos os cidadãos, de alguma maneira, tenham acesso aos princípios, às causas, aos valores, aos projetos dos partidos políticos e das principais lideranças políticas brasileiras. E eu acho que isso é muito importante para que as pessoas tenham interesse por política, que elas tenham acesso aos principais debates que estão acontecendo, que elas consigam distinguir entre projetos políticos alternativos ou opostos. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida sobre o valor do nosso trabalho. Eu gosto muito de política desde
desde pirralho, gosto muito de política e me orgulho muito do que eu faço e do que, enfim, boa parte das pessoas do meu meio fazem também. Agora, avaliando assim em perspectiva, acho que o que se faz no Brasil é um trabalho de altíssima qualidade, não é à toa que muitos profissionais brasileiros já há algum tempo fazem trabalhos também fora do Brasil, né? Acho que isso tem a ver com a publicidade brasileira também, que sempre foi uma publicidade de muito bom nível. Então, enfim, o que tem mudado? Isso que eu ia te perguntar, a impressão que se tem é que mudou tecnicamente, porque também a tecnologia ajuda, não é? Uhum. Qualidade melhor, parece cinema. Mas e no conteúdo? Houve avanços ou é mais ou menos uma linguagem retilínea que a gente ouve já há muitos anos? Eu tenho essa impressão às vezes. Que continua a mesma coisa? Vou te falar. Começa uma campanha eleitoral. Primeiro programa, apresenta o candidato, uma biografia do candidato, que está a minha proposta, eu nasci em tal lugar, não sei o quê. Daí começa nos programas seguintes a falar uma proposta para infraestrutura, para saúde, para educação. Mas que é uma fórmula mais ou menos fixa. É isso mesmo? Olha, acho que não. Se você pegar os programas da gente, nenhum dos nossos primeiros programas a gente fez biografia de candidato. Nem no Eduardo, nem no Cabral, nem no Capriles. Então, acho que tem maneiras diferentes de você fazer isso. Mas, talvez a principal diferença, Fernando, é que você tem linguagens, né? Então, por exemplo, a linguagem que a minha equipe adota aqui no Brasil, por exemplo, uma linguagem menos publicitária do que normalmente é feito no Brasil. Não tem aí nenhum juízo de valor, não. Acho que você tem profissionais de altíssima categoria, como o Duda, o próprio João, que acabaram vindo por uma escola um pouco mais publicitária, em que a forma ela é particularmente importante, né? E a linguagem publicitária particularmente presente. A gente, por exemplo, adota uma coisa mais próxima do documental e procura aproximar um pouco mais o candidato da vida como ela é, né? É uma questão de opção e de linguagem. Mas talvez a principal evolução que a gente tenha no marketing político recentemente não seja o que está aparecendo na forma ou o que você vê na televisão. Acho que tem duas coisas novas importantes. Primeiro, um investimento maciço no conhecimento do eleitor. Eu acho que isso faz uma enorme diferença. Então, normalmente você tinha as ferramentas clássicas do conhecimento do eleitor, que são as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. Isso. A gente tem cada vez mais usado todas as disciplinas ligadas às ciências sociais para você entender com mais profundidade o que faz o eleitor se comportar de uma determinada maneira ou tomar determinadas decisões, mas também a gente tem usado cada vez mais ferramentas das ciências sociais para entender empiricamente o quanto a abordagem que a gente faz funciona ou não. Me dá um exemplo, porque isso daí não seriam também pesquisas? Seriam, mas são pesquisas... Raramente você faz pesquisas a posteriores que testam claramente o que você fez. Então, por exemplo, se eu estou te mandando para uma região do Rio de Janeiro, por exemplo, estou disparando uma série de telefonemas falando sobre temas que são mais caros a uma região do Rio de Janeiro. Ok, normalmente o que você fazia? Você já tinha uma ideia por pesquisas quantitativas e qualitativas, uma hierarquia de temas, e você sabia numa distribuição geográfica ali quais são os temas mais importantes para cada área do Rio de Janeiro, para cada classe social, certo? Raramente você testaria depois qual foi o impacto real que você teve quando você mandou uma comunicação direta para aquela pessoa. Então, se ela recebeu um e-mail, como é que ela reagiu? Então, hoje, a gente já consegue testar. Você, Fernando, recebeu um e-mail nosso. Certo? Propondo mas falando de alguma coisa, certo? Segurança, transporte. Exatamente. Você tem o mesmo perfil que o Mário, certo? Só que para o Mário, a gente não mandou nada. Digamos que o Mário funciona como um grupo de controle, certo? Então, ele não recebeu nada. Você recebeu alguma coisa. E a gente vai testar depois se para o Mário e para o Fernando houve alguma diferença em relação à perspectiva do nosso candidato. Certo? Que se houve alguma... Mas como assim? Você manda a comunicação direta para mim, não mandou para o outro eleitor. Exatamente, que tem um perfil parecido contigo. E daí você faz o quê? Um comercial, uma propaganda? Não. Ou tem uma ação? Não, eu investigo empiricamente. Eu vou até você, vou até ele e vejo se houve algum Mas por que teria havido algo para ele se ele não recebeu nenhuma... Como é que nenhum estímulo? Como é que uma indústria farmacêutica testa o efeito de um remédio? Com placebo. Exatamente. Você tem um grupo de controle que toma placebo,
você tem um outro grupo que toma um determinado remédio, um outro grupo que toma um determinado remédio, você, ao longo do tempo, você verifica se teve uma diferença entre eles. Mas você tem que ter um grupo de controle. Se você não tiver um grupo de controle, você não tem um efeito comparativo para julgar se a tua mensagem teve algum efeito real ou não, certo? Então, deixa eu entender, o candidato, ou o partido, ou enfim, o grupo político envia um estímulo para um grupo de eleitores, diretamente. Não envia para outro que é muito semelhante. Exatamente. Depois de um tempo, procura de novo os dois grupos, aquele que não recebeu estímulo nenhum, para ver se chegou até ele alguma onda, algum impacto claro, daquilo porque você tem que foi... várias outras influências, que são os telejornais, os comerciais que passam em televisão, etc. Agora, o Renato, isso deve ser uma fortuna para conseguir fazer, né? Porque exige Não muito é. material humano, né? Não, na verdade não. Acho que isso é um custo quase que marginal dentro de uma campanha que normalmente tem investimentos muito maiores na Porque produção estamos falando de de comerciais, quantas de pessoas televisão. que vão ser contatadas diretamente? É muita gente, né? Não, pode ser 5 pessoas, 10 pessoas. Não, mas você faz isso em grupos de controle que são menores em escala. Você tem uma ferramenta da estatística para poder controlar isso com uma escala menor. Entendi. Isso é algo que vem sendo feito também nos Estados Unidos de, sei lá, 10 anos para cá, dos anos 2000 para cá. Então, deixa eu entender, nas ferramentas que são usadas para entender o que passa na cabeça do eleitor. Primeiro, pesquisa quantitativa, desde sempre. Desde sempre. Qualitativa. E qualitativa, desde sempre. Os Desde grupos de conversa, para Claro. entender o que pensa o eleitor. E depois, esse outro tipo de... Como é que se chama esse outro tipo de São controle? pesquisas empíricas que você delimita alguns grupos e procura verificar o quanto a tua abordagem... Eu estou falando particularmente em relação à abordagem individualizada, porque isso é outro aspecto que mudou também, é o que, enfim, algumas pessoas chamam de microtargeting, certo? Isso significa o quê? Tanto ou telefonar ou ir direto pessoalmente na pessoa, é isso? Ir direto pessoalmente no porta a porta, na carta, Agora, aí, no e-mail, no telefonema. Quantos visitadores para ir pessoalmente, quantas pessoas são atingidas, digamos, numa campanha para governo do estado do Rio de Janeiro? Nesse tipo de pesquisa empírica, como você chama? Na pesquisa empírica, você está falando aí de centenas de pessoas. Centenas de pessoas abordadas. Abordadas. Então, na verdade, por isso que eu estou te dizendo, o esforço de fazer essa pesquisa, do ponto de vista financeiro e operacional, ele é pequeno. E particularmente pequeno se você comparar o esforço que você faz para chegar a você na comunicação porta a porta. Porque isso é um esforço significativo. Entendi. Ou na mensagem telefônica, ou na mensagem por e-mail. Certo? Que são instrumentos cada vez mais usados. Mas também essa abordagem individualizada é, de certa forma, uma novidade, diria aí, dos últimos 10, 13 anos no Brasil. Normalmente aqui você sempre privilegiou o antibiótico, né? A mídia de massa, a televisão. Então, como se a televisão resolvesse tudo. Na verdade, do meu ponto de vista, da equipe que trabalha comigo, o ideal é que você faça uma combinação entre as duas coisas. As mídias que permitem você segmentar e trabalhar com as pessoas num plano quase que individual, com a mídia que te dá a grande direção, né? O farol, os grandes temas, a direção geral para onde a campanha está indo, que aí claramente é a televisão. Televisão é uma espécie de artilharia aérea, né? Você vai lá e bombardeia Exatamente. todos indistintamente de quem está recebendo aquela mensagem. Que importância, num país como o Brasil, de dimensão continental, eleitorado gigante, tem ainda a televisão e vai ter na eleição de 2014? Tem uma importância tremenda, mas qualquer eleição em que você comece a ter margens pequenas, todas as técnicas de abordagem individual passam a ter uma diferença determinante. Então, enfim, todas as eleições que eu participei em que você estava discutindo ali percentuais pequenos, 3, 5, 2% de variação, que às vezes pode ser a diferença de um candidato passar para o segundo turno e um outro não. Né? O problema é o seguinte, a grande massa do eleitorado ainda é de uma faixa de renda mais modesta, são mais pobres, era assim na Venezuela e no Brasil também não é muito diferente. A tendência desse eleitorado é, de fato, ainda muito se informar por meio da televisão. Aí que diferença faz nesse grupo do eleitorado, internet ou comunicação direta, não sei como que você chamaria? Faz uma enorme diferença. É? Vou te dar... Por quê? Primeiro porque você tem técnicas que você permitem abordar o eleitorado mais pobre, por exemplo, porta a porta. Na Venezuela, a gente fez uma campanha de desigualdade de condições absurdas. Você tinha um governo com 3 canais de televisão próprios, com toda a mídia institucional. Lá você compra a mídia, então também a verba de publicidade oficial para comprar a mídia durante a campanha era muito superior à da oposição.
Então, enfim, a desigualdade de capacidade de você usar a televisão para falar com o eleitor era absurda, no mínimo de 10-1, certo? Como é que a campanha do Capriles respondeu a isso? Essencialmente com o porta a porta. E aí o porta a porta tinha duas vantagens muito importantes. Quantas pessoas você usou no porta a porta? Não era nem nós que estávamos usando a porta a porta, a gente ajudava a municiar o porta a porta. A campanha do Capriles tinha o seu próprio dispositivo e um dispositivo muito militante, na verdade. Essencialmente militante. Quantos militantes trabalharam? Não sei exatamente, Fernando, mas alguns milhares de pessoas. Mas o esforço do próprio candidato também foi absurdo. O Capriles fazia porta a porta durante toda a pré-campanha, durante a campanha, todo santo dia. E aí você tem duas coisas importantes. Porta a porta é o candidato vai num bairro e bate de casa em casa. Bate de casa em casa e conversa pessoa a pessoa. Porque eu estou dizendo que tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem o efeito direto do porta a porta, feito pelo próprio candidato. E o impacto posterior. E o impacto simbólico na comunicação de massa, que é você mostrar que você tem alguém que realmente chega ao nível do cidadão, né, conversa, conhece profundamente, vai na sua casa, entra na sua casa, sabe do que está falando. Então, na Venezuela, em que a gente tinha esse desafio de popularizar, ajudar a popularizar um candidato, né, de um extrato social mais alto, isso foi particularmente importante. Mas voltando à tua pergunta, mesmo num país com estratos da população mais pobres, podem eventualmente estar um pouquinho mais afastados da internet, embora no Brasil, você sabe que cada vez mais tem gente conectada, né? Mas mesmo assim, a forma de comunicação direta como porta a porta é muito importante. A propósito, do meu modo de entender. A propósito, televisão no Brasil é paga pelo Estado, né? Há uma divisão e é um sistema muito rígido aí na época da campanha sobre o uso de TV. Qual é a parte boa e a parte ruim desse sistema adotado no Brasil para uso da televisão e do rádio, no caso? A parte boa é que eu acho que torna, de certa maneira, mais acessível a todos os candidatos, a todos os partidos, o espaço na televisão. A parte ruim é que eu acho que acaba criando um desequilíbrio, que às vezes é um desequilíbrio exagerado em relação à distribuição de tempo, né? Eu não acho isso, por essência, negativo. Acho que, às vezes, ele acaba criando algumas distorções, né? Acho que é coerente com o modelo que a gente tem de organização do sistema político, né? Você tem mais tempo que, enfim, toda a nossa governança se baseia ali no que o Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão, né? Então, na verdade, uma coisa é coerente com a outra, né? Se você depende de coalizão partidária no Congresso para o exercício do governo, né, faz sentido que quando você tem a campanha, também isso tem uma tradução no tempo de TV. Mas, às vezes, isso cria algumas distorções um pouquinho exageradas. No que diz respeito aos horários em que as propagandas entram no ar, tanto o programa mais longo como os spots mais curtos, essa fórmula é boa? Eu acho que é. Esse programa mais longo, ele é útil? Extremamente útil. É mesmo? É extremamente útil, nossa mãe. Porque o programa permite você... O programa mais longo é esse que eu estou falando. Na TV é no começo da tarde e no início da noite. No rádio é de manhã e na hora do almoço. Claro. Ou mesmo fora da época partidária, como, por exemplo, ontem teve o programa do PSDB, um programa de 10 minutos. Qual é a grande vantagem dele? Ele pode ter uma audiência menor. Mesmo assim, uma audiência significativa. Você tem... uma noite como ontem, ali entre 12 e 13 milhões de pessoas que de alguma maneira assistiram um programa. É um número expressivo. Muito menor do que o número de pessoas que vão assistir a um comercial de televisão colocado no meio da programação. Porém, o programa permite a você desenvolver uma história, né? Apresentar um enredo, muito mais do que um comercial. Então, eu acho que a combinação entre as duas coisas é importante. Se você dar um exemplo... Na Inglaterra, você tem momentos em que os partidos usam tempo maior de televisão no formato de programa, às vezes de 4 minutos, 5 minutos. Campanha do Obama em 2000, final da campanha do Obama em 2008. Isso teve um programa longo. Um programa de 20 minutos. Eles compraram 20 minutos de televisão e fizeram um programaço. Eu gosto muito daquele programa. Né? Que aí você tinha todo um enredo ali claramente desenvolvido, né? Então, acho que a combinação entre as coisas é bacana. Você falou um pouco antes, numa resposta sobre o preconceito, que se tem um pouco a respeito do marketing político. Eu até tenho umas frases aqui antigas, uns 2, 3 anos, de alguns publicitários que não estão na área política. Olha só, Washington Oliveto, que é um publicitário muito conhecido, disse assim, que ele
só gosta de anunciar coisas que as pessoas possam devolver se não gostarem. E disse também que, abrem aspas, minha ideologia criativa que se baseia na verdade bem contada não combina com o marketing político, fecham aspas. Fábio Fernandes, que é presidente e diretor da NASCA, FNASCA, já disse o seguinte, que o mercado já tratou de distinguir, separando os seus profissionais entre marqueteiros e publicitários, fecham aspas. O que você acha dessas afirmações? Eu acho que elas carregam o preconceito do senso comum a respeito da política, né? Que é de enxergar a política como uma atividade, enfim, particularmente complicada, né? Que tem aspectos negativos e tudo isso. E, na verdade, eu não compartilho dessa crença. Eu acho que tanto o que se faz no mercado privado também tem os seus problemas, os seus vícios, né? E tem uma crença muito firme de que a política é, por excelência, o instrumento de transformação das sociedades, né? Sempre gostei de política, valorizo a política, gosto muito de fazer política e acho que a atividade de comunicação política é muito importante para o exercício da democracia. Mas acho que é tipicamente o preconceito ali da classe média ilustrada a respeito da política, né? O olhar um pouquinho blasé a respeito como se a política não fosse assim tão importante ou tão necessária. Você hoje faz os trabalhos de marketing político para políticos do PMDB no Rio de Janeiro e no plano nacional está fazendo o trabalho para o PSDB, para o pré-candidato a presidente Aécio Neves. Queria falar sobre conjuntura um pouco em que tudo isso se encaixa. No ano que vem tem eleição. E em geral, tem um conceito que eu gosto muito e que muitos dizem até ultrapassado, do Norberto Bobbio, naquele livro Direita e Esquerda, que ele fala assim, no fundo, só tem dois tipos de partido. Um partido expressa suas ideias como o partido da igualdade social, né? Um grupo de partidos, e o outro fica no campo, é o partido da liberdade. E eles são polos opostos. Quando a gente passa por momentos de crise econômica, o crescimento não está muito bom, ou o país ainda não é muito desenvolvido, tem um extrato social ainda mais pobre, em geral, quem leva vantagem é o partido da igualdade social, porque, olha, nós vamos ajudar esse país a crescer, os mais pobres. E aquele partido das liberdades, aquele campo das liberdades, fica em desvantagem. Isso daí é hoje assim no Brasil. De um lado tem o PT, os seus aliados, e do outro, mais ou menos, o PSDB e os seus. Como é que você pensa que isso vai se replicar em 2014? E como furar esse tipo de bloqueio? Posso dar um passinho atrás, assim, voltando um pouco às origens, né? Você tem ali a Constituição de 88, que sinaliza claramente um contrato social com um forte compromisso com a seguridade social e com a redução da desigualdade. E dois partidos, acho que sociais-democratas, né, tanto o PT quanto o PSDB, que encarnam esse compromisso. O PSDB governa o país antes do PT, ele desenvolve toda uma arquitetura institucional, funda as bases de uma política econômica que leva à estabilidade da moeda, a uma certa reforma do Estado, responsabilidade fiscal, mas também é o partido que lança algumas políticas claramente voltadas para a seguridade social, né? Inclusive projetos de transferência de renda importantes. Então, de cara, acho que você tem, no começo, e a própria estabilidade da moeda propiciou uma redução da desigualdade bastante expressiva, né? E criou os fundamentos para a continuação da redução da desigualdade que houve no Brasil durante a gestão do PT também. Então, ou seja, você tem dois partidos aí que, de certa maneira, têm fundamentos mais próximos do que essa distinção clássica que você consegue enxergar com mais clareza na Europa, em que você tem partidos sociais-democratas claramente com esse compromisso mais com a pegada social e partidos de centro-direita claramente voltados mais para a questão da liberdade individual e para a técnica ali da gestão da governança, né? E para a eficiência da governança, com uma pegada mais liberal, digamos assim, né? Aqui no Brasil, isso se dilui um pouquinho, você tem uma aproximação
entre essas duas vertentes. É difícil você ver, mesmo saindo do PT e do PSDB, qual é o partido claramente liberal no Brasil, né? Ou que exprime claramente um ideário liberal. Então, aqui já se complica um pouquinho essa equação. Eu acho que tem uma distinção, eu não tenho dúvida assim, que acho que o PSDB tem um fundamento um pouco mais liberal, particularmente no que se refere à gestão da economia. Acho que aí talvez esteja uma diferença de princípio, embora o PT, particularmente até 2009, tenha executado uma política econômica muitíssimo semelhante à que foi lançada pelo PSDB na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Né? Mas assim, se você for falar filosoficamente, né, se há uma distinção, essa distinção acontece particularmente na maneira como é vista a política econômica, e hoje acho que essa distinção se vê um pouco mais na prática. Né? Você tem um PT fazendo uma intervenção de Estado mais forte, claramente, do que o PSDB faria. Ok? Isso. Agora, mas jogando para 2014. Perfeito. Porque, embora quando a gente começa a discutir, vai vendo as camadas todas que tem em cada partido, é possível fazer essa discussão. Mas no imaginário popular, você tem Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Real, estabilizou a economia, a inflação controlada. É claro que isso tem efeitos para a distribuição de renda, etc. Porém, a imagem principal é essa, no geral. Aí você tem o Lula, que vem depois, fica 8 anos, é o presidente do social, do Bolsa Família, que ajudou os mais pobres. Ele tem essa imagem ligada a ele e ao PT. Isso, enfim, existe, isso é um fato. Embora possa se discutir, mas tudo começou, ele só pôde fazer porque o Fernando Henrique fez, vários tentaram. Mas o fato é que é uma luta, às vezes, inglória, porque Fernando Henrique ficou como o pai do real, da estabilização econômica, Lula é o pai do social. E eu até te pergunto, agora veio em seguida Dilma Rousseff, que sucedeu a Lula, é do PT também. Que imagem você acha que fica dessa terceira fase da democracia brasileira? 8 anos de Fernando Henrique, ficou aquela imagem. Lula ficou com uma imagem também muito clara. Desse governo, desse período Dilma, que imagem fica? A imagem que fica para o eleitor? Bom, acho que agora a gente tem uma variação aí importante em função do que aconteceu recentemente no país. Mas a narrativa do governo Dilma, o posicionamento dela, ela se coloca como uma continuação do governo do Lula. Né? Ou Esse seja, é o desejo... que tem um compromisso social, enfim, como compromisso central da sua gestão. Né? Até o próprio slogan do governo é país rico, é país sem pobreza. Né? Manifesta claramente esse compromisso central com a redução da desigualdade, né, e o compromisso social. Mas está ficando essa imagem? Eu queria só dar um passinho atrás, de novo, rapidamente, porque você tinha me perguntado em relação a como é que a gente enfrenta essa questão de 2014. Né? Eu só estava tentando levantar o ponto que, assim, eu não acho que haja uma diferença de essência em relação ao compromisso social entre PT e PSDB. Esse é um ponto. Como é que isso aconteceu historicamente? Acho que o PSDB perdeu a sua identidade popular quando se fala nacionalmente, que regionalmente o PSDB continua muito forte, muito capaz de vencer eleições, localmente também nos municípios, mas nacionalmente acabou de alguma maneira se configurando uma imagem de um partido que não está tão comprometido assim com a agenda social e de um partido que talvez tivesse mais compromissos com a elite, digamos assim. Né? Essa é a imagem que o eleitor mediano brasileiro passou a ter do PSDB nos últimos anos. Por que aconteceu isso? Acho que primeiro, pelo PSDB não estar mais na presidência. Então, quem está exercitando a presidência da República é o PT. E durante os últimos 10 anos, houve uma melhoria de vida de uma parcela importante da população. Então, se atribui isso a quê? É normal que se atribua a quem está gerindo o país nesse momento. Então, o PT naturalmente se beneficiou disso, e o PSDB, por definição, já estava mais distante e era exatamente quem antecedeu o PT. Além disso... Mas o PSDB podia ter feito um fogo de encontro, alguma ação para não ser prejudicado por isso? Claro, mas é sempre um pouco mais difícil quando você está no exercício da oposição e não dispõe de todos os mecanismos de comunicação que estão acessíveis a quem é o incumbente. Deixa eu problematizar. Veja só, o PT, enquanto não esteve no governo, sempre teve essa imagem de que, entrando no governo, iria cuidar do social. Não, mas também tinha imagem de radical, também tinha imagem de oposição por oposição, também tinha uma série de coisas negativas que ele só conseguiu desconstruir quando teve a chance de
ter uma eleição de mudança pela frente e aproveitar bem a oportunidade que teve. Então é normal que você padeça de alguns males quando você está na posição, particularmente porque a sua história também passa a ser contada com alguma eficiência por aqueles que estão no exercício do poder, né? Que acho que é algo também que aconteceu ao PSDB. Parte o PT conseguiu fazer isso com alguma competência nos últimos anos, né? Manifestar sempre como ele via o PSDB, como via o passado do país. Então, parte da nossa tarefa agora é exatamente, de alguma maneira, atualizar a imagem do PSDB, né? Inclusive, eu me lembro que em várias campanhas eleitorais há sempre uma discussão eterna no PSDB sobre vamos ou não vamos usar a imagem do ex-presidente Fernando Henrique. Então, é uma situação quase que bipolar. Não, vamos usar, daí usa. Não deu certo, não usa mais. Daí volta a usar de novo. Isso foi um erro? Você tem uma clareza sobre se é bom ou não usar a imagem de Fernando Henrique? Eu acho que usar a imagem do Fernando Henrique é absolutamente essencial. Primeiro porque é um presidente que deixou um legado importantíssimo para o país. Segundo porque é uma das lideranças centrais do PSDB. Então, quando você, de alguma maneira, não vou dizer renegar, talvez seja um termo forte, mas quando você, de alguma maneira, oculta a sua própria origem, né, os seus próprios líderes, acho que você não está fazendo um bem a si mesmo. É óbvio que você tem contextos em que é mais difícil você portar determinadas bandeiras, né? Mas tentar evitá-las, tentar ocultá-las, na minha concepção, é sempre um erro. Eu acho que você tem que ser verdadeiro na comunicação que você faz, independente do contexto que você esteja enfrentando. É claro que é uma questão de ênfase. Acho que o ponto principal que a gente tem, por exemplo, no ano que vem, é que o eleitor brasileiro está muito mais interessado em discutir o futuro do que discutir o legado, né? Você tem um país onde alguns milhões de pessoas conseguiram mudar de vida muito por conta do seu próprio esforço. São pessoas que conquistaram trabalho, que abriram seu próprio negócio, que estão estudando, que conseguiram entrar na universidade, enfim. Essas pessoas estão preocupadas com o quê? Com o próximo passo delas, né? Qual é a perspectiva que o país tem, que a minha família tem, como é que eu vou continuar prosperando. Mas, nesse sentido, a presença constante de um presidente como Fernando Henrique, que para muitos já é uma coisa muito antiga, né? Eleitorado mais jovem, é boa ou ruim? Ela tem que ser usada com parcimônia, a imagem do Fernando Henrique, nesse caso? Olha, naturalmente, o que eu estou dizendo? A gente já tem uma eleição que a agenda é muito mais para frente do que para trás. É muito mais uma discussão de como é que você faz para que as políticas públicas que hoje não estão dando certo sejam substituídas por políticas públicas que deem certo? Essa é a discussão. O que não está dando certo hoje no Brasil? Como é que você tem que enfrentar o que não está dando certo? Qual é a sua proposta para o que não está dando certo? O que diferencia o PSDB e as propostas do PSDB em relação ao que o governo do PT está fazendo hoje? Essa é a agenda que interessa essencialmente ao eleitor, certo? É claro que você tem também uma discussão, olha, tem determinadas coisas que estão sendo feitas hoje no Brasil que são positivas, importantes, que na verdade foram iniciadas lá atrás por políticos como o Fernando Henrique Cardoso. Então, é óbvio que isso aí vem, mas a discussão essencial é uma discussão de futuro. A preocupação da gente não deve ser buscar quem realmente começou determinada coisa. Claro que isso acaba vindo, mas é uma questão de ênfase. Na minha visão, a ênfase vai a ênfase não é no legado, a ênfase é no futuro, o que de modo algum significa dizer que não é falar em Fernando Henrique Cardoso, etc. Até porque muito das propostas que o PSDB tem para enfrentar o contexto atual tem a ver com políticas públicas que foram já adotadas lá atrás e que, de certa maneira, foram abandonadas particularmente a partir de 2009. Basicamente, quando tem uma eleição, o eleitor, ainda que de forma inconsciente, se pergunta: estou melhor ou estou pior do que eu estava há 4, 8 anos e qual desses candidatos vai me ajudar a ficar melhor? E quando o país continua a crescer, é muito difícil haver mudança. Apesar de o crescimento às vezes não ser muito robusto, o país crescendo, estável, favorece a quem está no poder. Daí tem essa discussão. Depois de 12 anos de PT, que vai ser o caso, no governo federal em 2014, o eleitor já está querendo experimentar uma mudança ou não? Qual é a sua opinião? E já problematizando, os períodos podem ser mais longos, porque o PSDB está há muito mais tempo, por exemplo, no governo em São Paulo, e lá o eleitor sempre renova esse contrato com os tucanos. Fernando, eu acho que, na verdade, são duas perguntas que, no mínimo duas, né,
que o eleitor se faz. Você claramente tem a pergunta, poxa, eu estou vivendo melhor ou estou vivendo pior em relação ao passado? Claro, uma pergunta importante. E se você faz essa pergunta hoje, a maior parte da população brasileira vai te dizer, estou vivendo melhor do que eu vivia no passado. Mas a pergunta mais importante não é essa. A pergunta mais importante é, qual é a minha perspectiva? Qual é a minha perspectiva de dia seguinte? Qual é a minha perspectiva de futuro? Então, se você pergunta hoje ao cidadão, a quem mora no Brasil, se você acha que a tua vida vai melhorar ou vai piorar nos próximos meses, a maior parte dos brasileiros tem insegurança em relação ao seu futuro. Se você perguntar, os preços vão continuar aumentando ou eles vão diminuir? 2/3 dos brasileiros vão te dizer que os preços vão continuar aumentando. Então, a incerteza em relação ao futuro hoje, ela é muito significativa. E eu acho que vai vencer a eleição quem for capaz de transmitir confiança, segurança em relação à perspectiva de futuro dos cidadãos e das famílias brasileiras. Mas na sua avaliação, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que é o pré-candidato e possivelmente o candidato do PSDB a presidente, ele consegue incorporar tudo isso e transmitir essa segurança que você disse que o eleitor vai buscar para o futuro? Fernando, é um processo. As janelas de comunicação de que dispõe o PSDB e o senador Aécio Neves hoje ainda são modestas, né? Você tem, na mídia de massa, algumas oportunidades, uma oportunidade a cada semestre. Na mídia espontânea, quando o senador aparece em entrevistas, e toda uma iniciativa agora no campo digital de criar canais próprios de comunicação com o eleitor brasileiro. Então, isso é um processo. Acho que no ano que vem e ao longo da campanha é quando, de fato, vão existir as condições necessárias para uma comunicação mais próxima, né, nessa direção. Agora, isso é um caminho que já se iniciou, que tem esse objetivo. O senador Aécio Neves não foi modesto no trabalho até agora de nacionalizar mais o seu nome e tentar já avançar um pouco mais nesse processo? Eu acho que não, porque, em primeiro lugar, você tinha uma tarefa política importante de gestão dentro do próprio partido, né, de articulação política dentro das próprias bases do PSDB, que eu acho que foi um trabalho muito bem conduzido até agora, e acho que tinha que ser, evidentemente, a prioridade do senador durante os últimos meses, né? E acho que é a partir de agora que a gente começa a entrar numa agenda um pouco mais voltada para o eleitor, para, né, digamos assim, para fora. Assim, pensando em 2014, como você mesmo disse, o eleitor hoje, se indagado, se está melhor ou pior do que estava nos anos passados, a imensa maioria vai dizer que está melhor. Aí a outra pergunta é, a minha perspectiva, como é que eu vou estar no futuro, o que eu quero para o futuro? Mas não é lógico que esse eleitor, daí olhando os candidatos, fala, bom, esse grupo que está no poder, que é o PT, com Lula, agora com Dilma, me ajudou a ficar melhor até agora. Por que eu vou arriscar e trocar? Não tem uma força enorme que leva o eleitor a manter aquilo que está mais ou menos dando certo para ele? Não. Por que não? Porque mais ou menos dando certo. Se for uma força que está dando certo, eu te diria que sim. Mais ou menos dando certo, já são outros 500. Foi o que aconteceu em 2010 com a eleição de Dilma Rousseff, que daí o país estava num momento exuberante da economia. Ali era uma eleição de continuidade escancarada. Menor dúvida, você tinha a economia crescendo muito, você tinha exatamente o momento de boom das famílias brasileiras tendo uma renda melhor, tendo acesso a muito mais bens de consumo, a mais alimentos, se sentindo empoderadas também com mais direitos, não há menor dúvida. Agora, veja bem, essas milhões de pessoas que conseguiram prosperar, elas não são fiéis a ninguém. A preocupação delas é com o próximo passo. Então, como vai ser o dia de amanhã? É a coisa mais normal do mundo. A gente mesmo, Fernando, eu não sou diferente, duvido que você seja. A principal coisa que a gente pensa é como é que vai ser, como é que é o nosso dia de amanhã? Estamos tranquilos? Vamos continuar bem? A nossa família vai continuar direito? Nossos filhos vão seguir adiante? Se você começa a ter incerteza, insegurança em relação a isso, se o seu salário começa a não conseguir pagar a renovação do teu aluguel,
começa a não conseguir botar os mesmos alimentos que botava em casa, o teu padrão de vida começa a ser um pouquinho comprometido, você começa a ter insegurança. Mas, Renato, veja bem, em junho houve muitos protestos de rua no Brasil, todos os políticos, em certa medida, foram prejudicados nas suas taxas de popularidade, inclusive os pré-candidatos a presidente no ano que vem. Passado o primeiro momento, as ruas se esvaziaram um pouco, alguns políticos ficaram lá embaixo, outros até voltaram para um patamar que não era tão bom, mas melhoraram um pouco. Por exemplo, a presidente Dilma Rousseff perdeu muita popularidade e recuperou já um pouquinho. O senador Aécio Neves, nas pesquisas, perdeu também as suas taxas de intenção de voto e não conseguiu recuperar depois de junho. Por quê? Primeiro, acho que não discordo de você. Depende de... mesmo que você pegue o Datafolha e o Ibope, o senador em março tinha 9% das intenções de voto, no Datafolha tinha 10%. Em junho, tinha 14% pelo Datafolha, 13% pelo Ibope. O Datafolha deu exatamente com 13 ou 14 agora, e o outro instituto, que é o MDA, que faz para a CNI, deu agora o senador com 15%. Então ele não voltou ao que ele tinha em março. Ele está mais ou menos aí na faixa de 13%, 15% das intenções de voto, que é um patamar quase 50% superior ao que ele tinha em março. Segundo, a recuperação da presidente Dilma. O que a presidente Dilma recuperou até agora é um pouco menos do que ela perdeu antes das manifestações. Você não sei se você lembra que ela tinha caído 8 pontos, tanto pelo Datafolha quanto pelo Ibope, antes das manifestações. O que, inclusive, nos leva à pergunta por que ela tinha perdido antes das manifestações. E eu acho que a resposta a isso claramente é economia. E não economia, quando você está lidando, o preço aumentou, mas será que a inflação já é tão expressiva assim? Não, economia no sentido de que afeta a perspectiva de futuro das pessoas. Mas, Renato, a impressão que se tem da economia, por mais, ainda os mais pessimistas, concordam que este ano não será tão ruim como o ano passado. Ainda bem. E que em 2014, como é tradição no Brasil, todo ano eleitoral, em geral, a economia acaba um pouco mais aquecida, por fatores diversos. Então, a economia vai fazer uma curva supostamente ascendente, de agora até 2014. Isso não é água no moinho mais da reeleição da presidente Dilma do que para a oposição? A não ser que houvesse uma retomada do crescimento muito expressiva. O que eu tenho visto, basicamente, dos economistas, assim, que eu mais respeito no Brasil é, olha, a perspectiva é que a gente cresça ainda aí na casa dos 2%. O que, na verdade, assim, para deixar bem claro, acho que ninguém no PSDB torce por um mau desempenho do país. E nós não estamos falando hoje, claramente, com um eleitor ou com um país que está em crise, ou com um eleitor que é um coitadinho. Exato. Nós não estamos falando de Espanha, nós estamos falando de Itália, de Portugal, né, de economias em crise. Mas nós estamos falando com um país que está numa encruzilhada, com uma economia que está andando de lado, com famílias que conseguiram prosperar até um certo ponto, mas agora estão tendo dificuldade de renovar suas expectativas, de continuar progredindo, e que tem dúvidas, incertezas e inseguranças importantes em relação ao seu futuro. Eu não creio que essas incertezas se transformem em certezas daqui para o ano que vem, a não ser que houvesse uma mudança substantiva do quadro econômico brasileiro. O que, a julgar, não houve nenhuma mudança importante do ponto de vista da política econômica brasileira agora. Continuamos tendo um Estado particularmente intervencionista, mudando as regras do jogo. Enfim, você tem claramente dificuldades nos leilões que estão em andamento agora, você tem problemas sérios de infraestrutura. Não creio que haja uma mudança significativa desse quadro de um ano para o outro. Que discurso, exatamente, síntese, terá Aécio Neves em 2014? No momento, na pré-campanha, ele fala muito, vamos conversar com os eleitores, está se apresentando, tentando se aproximar do eleitorado. No ano que vem, como é que se sintetiza tudo isso que você está dizendo numa campanha de um candidato de oposição como Aécio? Fernando, a síntese que a gente tem hoje é quem muda o Brasil é você. Por que a síntese da nossa mensagem é essa? Basicamente por duas razões. Você está vivendo num país onde a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos, que é a redução da desigualdade, que é a emergência de milhões de brasileiros, tanto em termos econômicos quanto em termos de cidadania mesmo, né?
ela se deve, em grande parte, ao esforço de cada uma dessas pessoas. Os brasileiros conquistaram um melhor lugar ao sol graças ao mérito próprio. E você tem muitas pessoas no Brasil hoje que compreendem o valor do mérito. Então, esse é um ponto. O eleitor com quem a gente está tentando falar hoje, que é a classe média tipicamente brasileira, que é a classe média mais baixa, ou a nova classe média brasileira, se você quiser chamar assim, é um eleitor que precisa se sentir valorizado. Não é um eleitor que é exatamente como eu te falei, não é um coitadinho, né? É o eleitor que conseguiu progredir trabalhando por mérito próprio. Então, você valorizá-lo já é uma forma muito importante de você mostrar que você compreende o que tem de novo no país. Segundo ponto, tem a ver exatamente com a agenda mais liberal que o PSDB carrega em relação à economia, né? Que é uma visão de que o agente da mudança não é essencialmente o Estado, né? O agente da mudança está na sociedade, né? São os indivíduos, são as empresas, é a sociedade civil organizada. Não é difícil introduzir esse tipo de ideia num país tão acostumado, todos os cidadãos quase, a olhar para o Estado como um grande senhor e esperar que ele resolva tudo? Fernando, isso tem mudado. Se tem uma das coisas que mais tem mudado no país é exatamente essa cultura do brasileiro médio. Você tem mudanças importantes em relação a como você vê o mérito, como você vê o valor das coisas. Você tinha um país em que, sei lá, 30 anos atrás, o sonho do brasileiro médio era se tornar funcionário público, né? Era ter estabilidade, era não ter que se preocupar, era, né? Enfim, é um certo estereótipo em relação ao funcionário público. Se aposentar aos 50 anos. Se aposentar aos 50 anos, ter uma boa aposentadoria e tal. Hoje você tem um país em que o sonho de muitos brasileiros é ter o seu negócio próprio. O sonho de muitos brasileiros é conseguir alcançar, progredir graças ao seu esforço. O sonho de muitos brasileiros é conseguir fazer com que os seus filhos consigam ir além de você como? Estudando mais tempo do que você estudou, tendo acesso a uma educação de qualidade que você não teve. Então você tem mudanças culturais importantes acontecendo no Brasil. Eu acho que é das coisas mais interessantes e mais positivas que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos. Então eu não acho difícil, eu acho difícil quando você vai trabalhar esses temas do ponto de vista ideológico ou da grande política. Quando você traz para o cotidiano, não acho tão difícil. Porque o grupo no poder hoje, representado pelo PT, que já teve Lula e hoje tem Dilma, explora muito, né, com eficácia o fato de esse grupo político que comanda o país ter introduzido essas mudanças e resgatado as pessoas de uma classe social menos favorecida para uma classe social média emergente. Você está me dizendo que a ideia é sequestrar essa ideia e dizer, olha, não é assim. Não foi o PT, não foi o Lula, não foi a Dilma, foi você que andou para frente, é isso? Só que não é sequestrar essa ideia. É claramente... Sequestrar a ideia, não. Reformatar e dizer, olha ela de outro jeito, é isso? Mas por que reformatar? Há claramente um contraste entre quem acha que o sujeito, o protagonista da mudança é o partido, é o governo, e quem acha que o sujeito da mudança e do progresso é o cidadão e é o indivíduo. São simplesmente maneiras distintas de você ver a coisa, que eu acho que é exatamente uma outra virtude dessa mensagem, porque ela claramente distingue. Você tem visões diferentes e distingue a partir de coisas que são verdadeiras, porque não tivesse o PSDB algo, né, a ver com isso, e você tem exatamente algum componente liberal na visão particularmente da economia que o PSDB tem, está claramente manifesto nessa ideia. E, por outro lado, tem uma conexão com o que está acontecendo no país recentemente. Mas, Renato, você acredita mesmo que a maioria do eleitorado hoje já enxerga o Estado desse jeito mais distante e não tão como o senhor provedor de tudo no Brasil? É que eu não recorto o problema dessa maneira. Eu acredito que a população brasileira, boa parte do eleitorado brasileiro, particularmente da assim chamada nova classe média brasileira, tem uma profunda convicção de que está conseguindo mudar de vida porque está ralando, porque está trabalhando, porque está se esforçando para isso. Ela tem consciência de que o seu esforço está sendo recompensado. Isso ela tem. E é a partir daí que a gente está falando. Então, não é necessariamente você que, então o cidadão médio brasileiro não valoriza tanto o papel do governo. Claro que valoriza, e a gente valoriza também. Só que o que a gente está dizendo é que o papel do governo é ser um parceiro seu. O papel do governo é te dar as condições para que você tenha sucesso do seu jeito.
É oferecer infraestrutura de qualidade, é oferecer educação de qualidade, é administrar a economia com competência. Te dá as condições, mas o sujeito da mudança, do progresso, é você. Não sou eu que te guio. É muito importante na composição aí dessa narrativa política o candidato, o político em si que vai representar isso. Então, nós teremos alguns candidatos a presidente no ano que vem. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, deve ser um deles. Há, a respeito do senador Aécio Neves, ao longo dos últimos anos, uma tentativa dos adversários de desqualificá-lo como sendo uma pessoa com o perfil de um presidenciável. Ele, volta e meia na oposição, fala-se que ele, em vez de ficar mais em Minas Gerais, fica mais no Rio de Janeiro, que ele não é uma pessoa que estaria preparada para trabalhar duro como presidente. Na internet você encontra vídeos do senador com os amigos, em bares no Rio de Janeiro. Esse aspecto da personalidade do senador ou da forma como querem retratá-la, não o prejudica na campanha do ano que vem? Eu acho que isso tem um efeito bastante limitado. Vou te dizer por quê. Por quê? Primeiro, porque não é plenamente verdadeiro. Acho que você tem uma liderança política brasileira com uma gestão admirável em Minas Gerais. Então, ele tem um legado efetivo como gestor. Ele foi governador de Minas 2 vezes, teve essa experiência, pegou Minas como estado praticamente falido, e conseguiu implementar muitos dos princípios que a gente está dizendo, que tem uma agenda mais liberal em relação à economia, ele colocou em prática em Minas e conseguiu resgatar Minas Gerais. Tanto nos seus aspectos, nos fundamentos mesmo da gestão, quanto na dimensão social, econômica e na força política de Minas também no país. Então, acho que ele teve uma gestão admirável e respeitada, enfim, não só no país, como fora do país. Acho que isso é um atributo importantíssimo quando se vai discutir qual é a capacidade do senador Aécio Neves de se transformar no presidente da República. Ele foi um excelente governador de Minas. E Minas tem conexão com o Brasil real, porque é um estado muito diverso, um estado com mais municípios no país, que tem realidades muito diferentes. Você vai para o Triângulo Mineiro, você vai para o Vale do Jequitinhonha, enfim. Tem toda essa diversidade, essa desigualdade típicas, né, essa complexidade típica do país. Primeiro ponto. Segundo, do ponto de vista pessoal, você tem um candidato leve, com espírito jovem, capaz de se comunicar muito bem, capaz de chegar ao nível de proximidade das pessoas e conversar com intimidade, com naturalidade, né? Enfim, a gente acabou de fazer um programa, você tem uma coisa, aliás, que acho que talvez diferencie a gente um pouquinho em relação a outras escolas de comunicação política brasileira. A gente raramente usa teleprompter. Então, a gente acabou de ter um programa ontem na televisão pela segunda vez em que o senador Aécio Neves está falando espontaneamente o tempo inteiro. Então, as ideias, os princípios ali são verdadeiros, são coisas que ele pensa, coisas que ele acredita, né? E ele se comunica muito bem, espontaneamente bem. E, aliás, então, aspectos... em qualquer pesquisa qualitativa que você faça, a maneira dele de falar com as pessoas, ele parece gente como a gente, parece povão, parece uma pessoa próxima. E isso faz muita diferença. Mas nesse aspecto, então, a vida pessoal dele, você acha que não terá impacto significativo na campanha? Acho que não terá impacto significativo na campanha. No que diz respeito a ele estar próximo das pessoas e as pessoas se identificarem, nesse caso, por exemplo, há uma pré-candidata a presidente no ano que vem, que é a ex-senadora Marina Silva, que ela, sim, tem uma identificação muito grande com as classes menos favorecidas da sociedade, pela origem própria que ela tem. Nesse caso, ela não está mais apetrechada do que o senador Aécio para se identificar com as pessoas? Olha, eu tenho um profundo respeito pela figura da Marina Silva e pela trajetória dela em particular. Mas se você considerar o perfil do eleitor da Marina Silva hoje, é exatamente o oposto. Quem vota na Marina Silva é exatamente o cidadão de mais poder aquisitivo e mais instrução. A intenção de voto dela varia positivamente na proporção em que você sobe de renda e sobe instrução. É claro que ela pode até se popularizar, mas, na verdade, o eleitor mais típico dela é o eleitor bem formado e com poder aquisitivo alto. No programa do PSDB nacional semestral deste segundo semestre, que foi ao ar dia 19 de setembro, em alguns momentos aparecem obras do governo federal que não foram executadas.
A ideia é colar ou contrastar um pouco a imagem de competência ou incompetência gerencial no atual governo federal? Eu acho que a ideia é o exercício de uma candidatura de oposição. Você tem que mostrar o que não está dando certo hoje, né? Uma das coisas que não está dando certo hoje são obras de infraestrutura que, quando existem, em sua maior parte, ou estão incompletas, ou foram abandonadas, ou custam muito mais caro do que planejado. Em que medida essa, vamos dizer, se for percebida assim, incompetência administrativa gerencial do governo Dilma ajuda a campanha da oposição? Ajuda porque você tem aí, mais uma vez, um contraste... Mas há mesmo essa incompetência? Olha, você tem obras de infraestrutura. Primeiro, você tem algumas obras de infraestrutura importantes que estão pela metade para sair há muito tempo. Obras como a transposição do Rio São Francisco, ferrovias no Nordeste que estão para acontecer há muito tempo, estão pela metade. Como é que se refere a isso na propaganda para o eleitor entender? Olha... Como nós mostramos ontem. Então, olha, você tem uma obra aqui que é importante, só que já era para ter sido inaugurada em 2010, nós estamos em 2013, não só ela não foi inaugurada, como ela está deteriorada, e pelo fato de estar deteriorada, vai custar muito mais caro, porque você vai ter que refazer toda uma parte dessa obra para poder entregá-la a tempo. Além disso, você tem toda uma agenda de obras que nunca foram sequer iniciadas. Então, os déficits de infraestrutura do país são muito importantes, não apenas para os brasileiros que não conseguem aí desenvolver, ter emprego ou desenvolver as suas próprias empresas ou o seu negócio, mas para o próprio país, que perde competitividade internacional porque seus produtos custam mais caro por conta dos déficits crônicos de infraestrutura que o país apresenta até hoje. O eleitor fica ofendido quando o candidato, seja de oposição ou não, aponta para o outro e diz: veja a incompetência de fulano de tal que não terminou essa obra. Ele gosta, não gosta? Como se trata esse tipo de crítica? Fernando, tem uma diferença aí muito importante. Acho que o eleitor brasileiro não gosta quando você fulaniza a discussão. Então, quando você começa a criticar pessoalmente, colocar o dedo na cara e dizer a culpa é sua, a responsabilidade é de não sei quem, etc. Esse tipo de crítica ácida, pessoal, mais contundente, é uma coisa que normalmente incomoda o eleitor brasileiro. Agora, a discussão de políticas públicas, isto aqui não está funcionando. Por responsabilidade... Mas fica um sujeito oculto, assim? De jeito nenhum. Não está funcionando hoje por conta do governo, de um governo que é comandado por um partido político, que é o PT. Certo? Não imagina. De modo algum. Mas a outra coisa é quando você vai para o exercício da política, como ela é feita, em geral, no teatro político, né? Quando você vai para o Congresso Nacional, quando você vai para a arena política, estrito senso, normalmente a discussão é muito fulanizada. Você se refere ao seu adversário o tempo inteiro nominalmente, ao partido, né? O objeto da crítica, em geral, é muito pessoal, certo? Quando você sai da arena política, estrito senso, e vai para a arena eleitoral, é muito importante que, na verdade, você traduza isso para a discussão das políticas, muito menos do que para a discussão pessoal. Quando você vai para a discussão pessoal, você acaba criando obstáculos importantes na tua comunicação com o eleitor. É por isso que o senador Aécio Neves, na propaganda, vai falar a administração do governo federal, a administração do PT, e não vai dizer a presidente Dilma deixou essa obra se deteriorar? Em geral, sim. Pode até falar, mas, enfim, você tem uma diferença de ênfase aí que é importante. Né? Você não fulanizar é muito importante. E vice-versa, para a candidatura da situação, também, você ficar nominando os seus adversários te dá um tom agressivo, desnecessário. Entendi. E que acaba incomodando o eleitor. Mensalão, que impacto vai ter no ano que vem na eleição? Não creio que tenha muito impacto, assim como já não teve no passado. A gente acabou de sair de uma eleição em 2012, em que você teve todo o teatro, no bom sentido da palavra, né, mas todo o drama, né, público, do julgamento acontecendo diante da televisão, e eu não vi nenhuma candidatura do PT sendo prejudicada por conta disso. Ou seja, o mensalão não tem impacto significativo no ano que vem? Na minha opinião, acho que tem uma sobrevalorização enorme em relação a isso. E basta você ver a experiência recente. Lembre 2012. Desde 2012 isso significa teve um impacto tão grande assim. Talvez seja
ineficaz a candidatura da oposição, no caso do PSDB, citar o caso do Mensalão, portanto. Mas você tem distinções aí, né? Acho que o Mensalão é um episódio importante para o país, Claro. né? Tanto em relação ao passado recente do país, como também que país você quer, né? Mas é um Então, tema que merece estar na propaganda do PSDB, do senador Aécio Neves? se você pensar no efeito estritamente eleitoral, talvez não. Mas uma eleição não é feita apenas de temas que têm um efeito específico eleitoral. É feito também de valores, de princípios. Mas hoje, olhando hoje, você acha que vai ter algum programa em que o senador Aécio Neves vai falar, veja o caso do Mensalão, Fernando, alguma coisa é assim? muito cedo para dizer isso. O que eu consigo te dizer é que, na minha opinião, não é um tema particularmente relevante para o eleitor brasileiro e, como ponto de prova, só lembrar 2012. Ou seja, e portanto a tendência seria não utilizar na campanha? Não posso te dizer isso, porque, como eu te disse, uma campanha não é feita só de temas que têm uma relevância eleitoral. Você tem questões de princípio também, que muitas vezes são importantes se manifestar, independente do peso eleitoral que Mas possa o vir que a ter pode ou ser não. dito hoje, então, sobre o uso ou não do Mensalão? Que é muito cedo. Entendi. Posso te dizer que É muito cedo para dizer se o Mensalão vai ser ou não vai ser usado na campanha. muito cedo. Muito cedo. Há também acusações nesse campo de corrupção contra o PSDB também, né? Há um caso que vai, em tese, algum dia ser julgado no Supremo, que é o chamado Mensalão Mineiro. Enfim, há um caso recente agora de cartel de empresas que vendem trens para metrô e que envolve alguns governos do PSDB. Esses casos acabam se neutralizando e, no final, não tem impacto significativo? Olha, eu nunca avaliei especificamente se eles acabam se neutralizando, então é uma hipótese a se testar. O que até hoje eu realmente avaliei objetivamente é particularmente o impacto do Mensalão sobre as eleições e sobre o comportamento e decisão do voto do eleitor. Então, na sua maioria, tirando um eleitor de classe média mais alta, né, que já tem uma visão sobre a política muito crítica, né, tirando esse eleitor, em geral, esses temas não têm uma penetração tão grande assim. Se a eleição fosse hoje, que tipo de abordagem se daria para esse tema? Teria que ser dada? Teria que falar desse tema? Acho que você tem que falar desse tema porque é um tema presente, é meio incontornável, né? Faz parte do cenário político atual. Além disso, eu acho que ele tem algum significado em relação ao projeto de país que você tem, né? Acho que uma das questões importantes do Brasil é a impunidade. Então, esse é um tema relevante do ponto de vista dos princípios? É relevante. Então, por isso, acho que é meio incontornável que o tema apareça. Entendi. Mas não pelo seu peso eleitoral. O peso eleitoral acho que é reduzido. Pelas suas análises, pesquisas do eleitorado, quais dos nomes que têm sido citados como pré-candidatos a presidente serão competitivos em 2014? Acho que temos 4 candidatos competitivos em 2014. Quais sejam? Temos Dilma, temos Aécio, temos Marina e temos Eduardo. Joaquim Barbosa, se viesse a ser candidato, seria competitivo? Não creio. José Serra, se viesse a ser candidato, seria competitivo? Mais difícil de responder essa pergunta. Se você considerar aspectos das últimas pesquisas que a gente tem, mais difícil responder. Talvez fosse. Lula, que ainda é sempre uma possibilidade de voltar a ser candidato no lugar da presidente Dilma, pelo PT, seria um incômodo maior? Acho que Para a oposição, claro. que o Lula tem mais força eleitoral do que a presidente Dilma, eu não tenho a menor dúvida. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Se Lula fosse candidato, seria mais difícil vencer a eleição? Eu acho que sim. Acho que o Lula, se gradação? você coloca o Lula, enfim, é só você ver as últimas pesquisas agora, nos cenários em que foi colocado o presidente Lula pelo Datafolha, ele se saía melhor do que a presidente Dilma. Então,
Então, um o candidato PSDB com mais força eleitoral aparente do que a presidente Dilma. Então, o PSDB vai torcer para não ter Lula como candidato. Não, acho que o PSDB aí tem que jogar contra quem tiver que jogar. O PSDB é um partido, não é novidade, como todos os outros, com suas idiosincrasias e divisões internas. Eu citei o ex-governador, ex-prefeito, ex-senador José Serra, que não esconde o seu incômodo no momento atual dentro do PSDB. Ele gostaria de ser candidato, ele dá mostras disso. Se Serra ficar no PMDB, não sair, não for candidato, e não ajudar na campanha de Aécio, isso vai atrapalhar, sim ou não, em que medida? Fernando, esse é o tipo da questão que eu realmente tenho dificuldade em responder, porque eu não tenho um conhecimento interno do PSDB. Mas e do ponto de vista do mínimo que eleitor? seja. Se Serra se engaja na campanha de Aécio e percorre o Brasil, ou sei lá, ou São Paulo, e realmente entra na campanha, ele ajuda? Eu nunca testei essa hipótese objetivamente até agora, em termos de investigação de pesquisa e tal. Mas creio que sim, porque você tem um partido mais unido, com as suas forças trabalhando lado a lado, imagino que sim. Mas para te responder objetivamente, teria que avaliar esse cenário, coisa que eu ainda não fiz. Mas, enfim, com a potencialidade do voto de cada um, enfim, o que seria possível projetar com o teu conhecimento, embora não tenha investigado, hein? Não consigo projetar isso agora com clareza de jeito nenhum. Se ele vier a ser candidato por outro partido, é bom ou ruim para o cenário eleitoral do ano que vem para a oposição? Acho que para a oposição como um todo, quanto mais nomes você tiver capazes de atrair o eleitor por uma alternativa de oposição, melhor. Não é à toa que quem está no governo hoje, o PT, tem procurado exatamente evitar ter muitas candidaturas de oposição. Então, isso é uma coisa matemática mesmo. Quanto mais candidaturas de oposição você tiver, mais chance você tem de ter segundo turno, né, mais chance você tem de ter mais votos no campo de oposição. Mas no caso de José Serra, que também hoje é tucano, essa diáspora no PSDB eventual, um sendo candidato por um partido, outro ficando no PSDB, no caso Aécio, aí essa vantagem matemática também é benéfica para a oposição? Para a oposição ou para o PSDB? Para o PSDB e para a oposição em geral. Olha, para a oposição em geral, assim, aí eu estou meu raciocínio puramente matemático, né? Diria que sim. Independente, se você me perguntar, não só do Serra, não está outra figura de oposição de outro partido. Bom, se o PPS quiser ter candidato próprio, se outro partido que está no campo da oposição agora resolver ter candidato próprio, isso é positivo? Bom, se são candidatos que têm algum tipo de nicho eleitoral minimamente relevante, claro que sim, porque você tende a garantir mais votos para a oposição. Mas para o PSDB certo? Em particular? Para o PSDB, eu acho que, na verdade, aparecer como um partido que está unido, acho que é mais positivo do que ter líderes que são importantes trabalhando em partidos separados. Acho que para o PSDB tem a impressão que é melhor que esteja todo mundo junto no mesmo barco. Entendi. E tem sido comum nas eleições no Brasil temas de caráter moral, religioso, o debate às vezes fica impregnado com isso, como aborto, drogas, casamento gay. É inevitável que esses temas sempre apareçam nas eleições? Não tem a menor dúvida disso. Completamente inevitável. Primeiro porque você tem segmentos importantes da sociedade brasileira com uma agenda clara em relação a esses temas, né? Acho que uma das mudanças sociais importantes que aconteceram no Brasil nos últimos anos, particularmente nos últimos 20 anos, por exemplo, é a emergência do segmento evangélico, né? Você tem um contingente hoje muito importante de brasileiros que professam religião pentecostais, enfim. Isso é importante. Para boa parte delas, a agenda que tem a ver com comportamento moral é particularmente relevante. Então é normal que assim seja. Além disso, você ainda tem todo o jogo habitual de uma eleição, né, em que muitas coisas são feitas de modo oportunista para trazer temas como esse e colar no adversário e tal. Isso, né,
Infelizmente, isso faz um pouco parte do jogo também. Então, por isso que eu acho que é inevitável que isso vá acontecer novamente. Mesmo em eleições municipais e estaduais isso acaba acontecendo, que dirá na eleição presidencial. Então, esses temas estarão presentes de novo. Estarão presentes de novo. Não é um debate, às vezes, reducionista esse? Totalmente. Como fazer para, enfim, os principais candidatos tentarem tanger um pouco isso daí e não deixar que isso domine o debate sucessório? Não sei, Fernando, mas assim, é difícil, né? Porque na hora da disputa mesmo, em que o calor aumenta, acho difícil ter qualquer nível de compromisso entre as candidaturas, de tratar isso de uma maneira... Eu diria assim, teoricamente, acho que a melhor maneira de fazer isso é você tratando isso exatamente de acordo com o que você, de fato, acredita. Né? Trazendo enfim, trazer o debate como ele é. Né? O que muitas vezes acontece é que você acaba tendo uma distorção, né? E você tendo os candidatos tendo vários passos atrás em relação a declarar o que realmente pensam em relação a temas como esse, com medo de ofender a A, B ou C. Mas não vai ser diferente agora? Né? Por isso que eu acho que também é um pouquinho inevitável que assim seja. A lei eleitoral no Brasil obriga aos candidatos todos que eles sejam convidados por emissoras de TV se querem fazer debate. Todos os candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Isso nas eleições recentes, sobretudo em reeleições, tem produzido um cenário no qual o candidato que é o governante, em geral fica lá no topo das pesquisas e se recusa a fazer debate no primeiro turno. Então é provável que no ano que vem, 2014, a presidente Dilma Rousseff considere a possibilidade de não aceitar convites para debater no primeiro turno. Isso poderia ser contornado com um debate na internet dos principais candidatos, porque daí a lei permite. O senhor acredita que haverá ou não debate no primeiro turno? Eu acredito que haverá, porque eu tenho a impressão de que a equipe da presidente Dilma vai compreender que será um erro mais grave do que no passado evitar debate no primeiro turno. Uma coisa é você ir a todos os debates, é perfeitamente compreensível que você não vá a todos os debates, até porque senão você não faz isso, não faz outra coisa a não ser ir a debate. Tem convite o tempo inteiro. Mas participar dos debates do primeiro turno, no momento que o Brasil cada vez mais tem a sua população querendo participar, conversar, ser ouvida, né, poder influenciar o rumo dos acontecimentos, você dizer não debate no primeiro turno, acho difícil. Na internet seria uma opção fazer só com os 2 ou 3 primeiros colocados? Seria, mas eu tenho, assim, se tivermos aí 4 ou 5 candidatos mais competitivos, acho que até 5 dá pé, né? Com 4 particularmente. Então, você considerar aí Dilma, Aécio, Marina, Eduardo, 4 candidatos, consegue ter um bom debate entre 4 candidatos, né? Quando você vai para 6, 7, que a história começa a ficar esquisita. Nesse caso, quando já tem 4, pensa bem, são 3 contra 1 em geral, porque é 1 do governo e 3 contra. Então, quem está no governo vai sempre argumentar, olha, eu vou ficar em desvantagem enorme se tiver 4 ou 5 candidatos, para que eu vou num debate desses? Bom, aí é uma desigualdade totalmente circunstancial, porque a desigualdade real é a desigualdade de tempo de televisão entre a situação e todas as forças de oposição, né, entre as verbas de comunicação de quem está na situação para oposição. Então, a desigualdade é muito mais na direção oposta do que nessa. Agora, meu ponto não é esse, não. Eu acho que, no momento que a gente está vivendo, imaginar que você pode ter uma figura como um presidente evitando qualquer debate no primeiro turno, sem que isso lhe crie problemas, acho difícil que a equipe de comunicação da presidente vá recomendar uma história dessa. Eu tenho essa impressão, posso estar enganado, mas tenho essa impressão. Renato, quem vai ganhar a eleição para presidente no ano que vem? Não sei. Acho que a gente vai ter uma eleição bastante competitiva. Como é que você acha que os candidatos competitivos chegam no final do primeiro turno na faixa de pontuação? Também é difícil imaginar, mas eu tenho a convicção de que a gente vai ter um segundo turno entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Quem fica em terceiro? Muito difícil. Muito difícil. Não sei te responder essa pergunta. Aí é puro chute. Não sei. Acho que pode ser Marina, acho que pode ser Eduardo. Está imprevisível. Eu acho muito difícil de prever. Não me arriscaria
a essa previsão, não. Renato Pereira, publicitário, responsável pelo marketing do PSDB, do senador Aécio Neves, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado a você, Fernando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beleza.